Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição, né? Já estamos concluindo essa lição, Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje vamos para a lição de número 11, que tem o tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. É um tema extremamente importante para os nossos dias de hoje. E eu já convido os irmãos para que possamos aí abrir e fazermos a nossa leitura bíblica que se encontra lá em Esdras, capítulo 8, do 1 ao 12. Deixa eu explicar para você. Boa parte dessa leitura, ela é a leitura de nomes, né? Porque se trata da genealogia, ou das genealogias, tá? Então, basicamente, eu vou ler somente o versículo 1, depois os irmãos leem com calma até o versículo 12. O versículo 1 é de introdução e, basicamente, todo o restante do texto é falando dos nomes e das genealogias, tá certo? Então o versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Então aí é Esdras falando, né, aqueles que foram com ele, né, que saíram da Babilônia e foram para Jerusalém. Então você consegue ver aí todos os nomes e todas as genealogias, tá certo? E quantos, inclusive, acabaram subindo, tá? Então, isso aí você faz uma leitura com mais calma. Bom, e aí o seguinte, Esdras, tá? Ele, fazendo a nossa introdução, ele estava ciente de que para que pudesse iniciar a reconstrução religiosa do povo, né, era necessário começar pelo ensino da palavra. É lógico, meu irmão. A gente não pode estruturar, né, fundamentar biblicamente uma igreja se a gente não começar pelo fundamento da sua palavra. E Esdras, ele sabia exatamente disso. Então, a aula de hoje, tá, veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de que ele pudesse verificar como estava a vida eclesiástica dos judeus, né? E mais ainda, se ela estava conforme a lei de Deus. Então, Esdras, ele é enviado pelo próprio rei da Pérsia, Artaxerxes, para Jerusalém para verificar como é que estava a vida espiritual do povo. Então, o nosso primeiro tópico da lição de hoje é exatamente Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, envia Esdras, tá? Então, os judeus, né, o judeu sob o domínio dos persas. Então, enquanto estava sob o domínio da Babilônia, não. Os judeus, de fato, eles foram oprimidos. Mas os persas, eles foram mais brandos, bem mais brandos que os babilônios. É tanto que Neemias foi permitido para Neemias voltar, para Esdras, para muitos outros reconstruir o templo, reconstruir os próprios muros, né, que é o caso de Neemias. Então, os persas, eles foram muito mais brandos do que os babilônicos, tá? E aí, bom, Esdras, ele é enviado a Jerusalém com um propósito, para ensinar a palavra, a lei de Deus. E aí o rei, ele ficou impressionado, né, com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía, né, acerca da lei de Deus e também acerca do povo de Israel, a própria história, né? E aí ele quis enviá-lo a Jerusalém a fim de que Esdras pudesse observar, né, a situação espiritual daqueles que ali moravam, né? A gente pode conferir isso aí em Esdras, capítulo 7. Confira aí na sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia. Esdras, capítulo 7. Aquilo que você não conseguir ler, vai anotando esses textos, tá? E aí depois você com calma pode verificar. Esdras, capítulo 7, o versículo 14. Pois tu estás em missão, enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Então ele foi enviado, Esdras, com esse propósito, verificar se em Jerusalém o povo estava de fato seguindo a lei de Deus. E aí o importante, né, a importante carta que o rei, né, ele enviou com Esdras. Esdras, ele foi munido de uma carta, né, o rei enviou uma carta através do qual
através desta carta, o rei ele determinou os seguintes pontos, né, os seguintes decretos. Então, por exemplo, o rei determinou que qualquer judeu ele poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. A gente consegue ver no versículo 13. No capítulo 7 de Esdras, o versículo 13, olha o que é que diz. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, que não era uma caminhada tão curta assim, né? Era bastante cansativo, tem a minha permissão para seguir contigo. Então, o decreto primeiro determinava que aquele que quisesse acompanhar Esdras até Jerusalém, ele poderia, tá? Outro decreto é que os que fossem a Jerusalém, eles poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei. Por isso que a gente fala da benevolência, não é, dos reis persas, tá? A gente pode verificar isso no versículo 15, 7, 15 de Esdras. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, né? Outra coisa, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia, eles seriam restituídos a todo o povo de Israel. E mais importante, não é também que qualquer despesa que houvesse nesse translado, não é, ela seria paga pelo rei. Por isso que a gente diz assim, com propriedade, que historicamente, não é, os persas eles foram mais benevolentes do que os babilônicos, tá? E aí Esdras, com todas essas maravilhas acontecendo, Esdras ele louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, tá? Ainda em Esdras 7, versículo 27 e 28, a gente consegue ver esse agradecimento de Esdras, tá? Vejamos o versículo 27 e 28. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém. O versículo 28. E que por sua misericórdia favoreceu mediante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Então veja, né, Esdras louvando e agradecendo a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Ou seja, ele tinha consciência que era uma obra, uma benevolência, né, do rei, mas que o rei havia sido tocado, acima de tudo, né, pelo Senhor, havia sido direcionado, né, em seu coração. Deus havia, né, feito esse avivamento no coração do rei para que pudesse ser benevolente com o povo de Israel, tá? Bom, o segundo ponto, ele trata o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui está a chave, né, do nosso estudo, né, neste momento. Então, o primeiro ponto fala: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Então, já identificamos isso, né? Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, né, e de outros líderes do povo. E aí, o próprio Esdras, ele recusou, né, a escolta militar que foi oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem dele e de todo o povo, né? E, na verdade, Esdras e os seus companheiros, eles preferiram confiar na segurança de Deus, ou seja, e para isso eles jejuaram, eles oraram e Deus ouviu, né, a sua oração e todo o seu momento ali de ir para Jerusalém, a cidade, né, vamos dizer assim, dos seus pais, dos pais dos judeus, né, de grandes personalidades bíblicas. Então Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto, tá? E aí Esdras, ele chegando em Jerusalém, quem é que estava lá cumprindo aquela obra, né, da reconstrução do muro? Neemias, tá? Então, quando Esdras chegou a Jerusalém, ele encontrou Neemias,
que naquele momento, não é, Neemias vinha sendo o líder espiritual, não é, de todo o povo. E aí uma das missões de Esdras de ir a Jerusalém era exatamente verificar como estava o povo. E uma das coisas que Esdras ia fazer, e ele não poderia deixar de fazer isso, era ensinar a palavra de Deus ao povo. E aí chegou no momento ali da festa dos tabernáculos, né? E aí o povo se ajuntou, né, como um só homem diante das portas das águas, e Esdras trouxe o livro da lei, a palavra do Senhor, para ser lida, né? A lei. E olha, o povo estava todo mundo ali sentado, do amanhecer do dia ali ao meio-dia, tá? Do amanhecer ali até o meio-dia, o povo estava ali, porque Esdras ele faria a leitura do livro, né? A lei de Deus ela foi lida ao povo desde o seu nascimento do dia até ao meio-dia. Irmãos, era basicamente leitura mesmo, não era um estudo, não era uma interação como nós estamos tendo aqui, né? Basicamente era a leitura da lei, a leitura, vamos dizer assim, a leitura pura e simples, né? Basicamente sem comentário, era a leitura, porque ele não podia estar fazendo aquela interpretação, quer dizer, ele até podia, mas o costume, na verdade, era da leitura da lei. Veja aí em Esdras, capítulo 8, Esdras 8, o versículo 21, não é? Esdras não, irmão. Neemias 8:1, aí sim. Essa passagem do povo se ajuntando, a gente encontra em Neemias 8:1, que diz assim: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, né, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. Então eles fizeram, foi feita essa leitura aí, né? Então o ensino, ele foi tão maravilhoso, a leitura, simplesmente a leitura da palavra, sem esse diálogo, sem esse ensino, né? Ou seja, simplesmente, mas no sentido que eu quero dizer assim, foi tão rico essa leitura, o povo precisava tanto ouvir a palavra do Senhor, né, que eles começaram a chorar e começaram a se lamentar, né? O próprio Neemias e Esdras, eles interviram diante do povo, aconselhando o povo, dizendo o seguinte: pessoal, esse não é momento de choro, esse é momento de alegria, ou seja, vocês precisam se alegrar no Senhor. É uma grande oportunidade esse momento que nós estamos tendo da leitura da palavra. Era isso que Esdras e Neemias estavam tentando dizer ao povo. E você sabe, né? O crente já não gosta de festa. E depois que Esdras e Neemias disse que era para se alegrar, pronto, eles aproveitaram. Então o povo foi comer, beber e festejar. Obviamente, tudo isso diante do Senhor. Capítulo 8 ainda de Neemias, o versículo 12. Olha o que é que diz o versículo 12. O versículo 12 diz assim, ó: e logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. Então, assim, veja o poder da palavra, o poder do ensino da palavra ao povo, né? E aí, a palavra de Deus, né, é o nosso próximo ponto, ela, terceiro ponto da lição de hoje, deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Isso está lá em Deuteronômio, tá? Na verdade, eles tinham outras leituras. Então, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, tá? Os escritos e os profetas, né? E aí uma leitura mais, vamos dizer assim, uma leitura mais extensa, ela deveria ser feita de acordo com a tradição, né? Deveriam ser, e agora sim, lidos e explicados ao povo em convocação solene
a cada 7 anos. É claro que se fazia a leitura da lei de Moisés todos os sábados, né? No sábado, o povo, né? O judeu guarda o sábado, e eles faziam isso, né? Mas como um estudo, uma leitura mais aprofundada, isso deveria ser feito de acordo com os costumes a cada 7 anos, tá? E aí, bom, Jesus ele também ordenou o ensino da sua palavra, né? A gente consegue perceber isso, né? Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações, né? O apóstolo Paulo ele conhecia, né, a importância do ensino da palavra, que ele chega a dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, né? De maneira resumida, o apóstolo diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então está claro que o ensino da palavra ele era algo que deveria ser feito, né? E por quê? Porque com o ensino da palavra, os frutos eles começam a aparecer, os resultados eles começam a aparecer. É exatamente o nosso quarto e último ponto, que fala resultados do ensino da palavra de Deus. Então, o ensino da palavra gera temor a Deus, né? Deuteronômio 8:6 diz: guarda os mandamentos do Senhor para o temer, tá? Outra coisa importante: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Conseguimos ver esse texto lá em Provérbios, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3:7, que diz o seguinte: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Pelo temor a Deus, o crente, o servo, ele se aparta do mal. E aí, como resultado da lei, do ensino da lei, né? Nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Olha aí o resultado do ensino da palavra, né? O povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez um firme concerto, tá? Aí a gente consegue ver o detalhamento disso aqui lá em Neemias, capítulo 9. Abra aí o livro, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Aí vamos ver 3 textos, quer dizer, do 1 ao 3 e o versículo 38. Neemias 9, do 1 ao 3, que diz assim. Neemias 9, do capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Primeiro diz assim: no dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano, de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados enquanto adoravam o Senhor, seu Deus. Então veja que o resultado da palavra foi esse. Foi o povo confessando os seus pecados e apartando-se de deuses estranhos, né? Então, o ensino da palavra, ele implanta em nós normas espirituais, implanta no crente normas, princípios, tá? Então, essas normas, elas dão forma às manifestações na nossa vida e na vida daquele que se converte. Então, alguma dessas manifestações, ou seja, todo crente que de fato estuda, lê a palavra do Senhor,
ele passa a ter manifestações nessa nova vida, diferente dos princípios de quando, por exemplo, ele não era um servo do Senhor. Por exemplo, como resultado do ensino da palavra, o crente, ele é honesto, né? Ele deve ser honesto, o crente deve ser honesto em toda, né, em toda a prova. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 25. Olha o que é que diz. Não, perdão. Não tem 25 não, 17. Romanos 12, 17. Que diz o seguinte: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Proceder corretamente. Então, uma das consequências do resultado da palavra de Deus em nós é que o crente, ele tem que ser honesto a toda a prova, tá? Outra coisa, o crente jamais deve mentir, né? É algo embaraçoso para muitos crentes que têm aquele hábito. A mentira é um pecado como qualquer outro, né? E o crente, ele pode incorrer nisso. Não deve, mas pode, né? Mas muitos estão mergulhados no velho hábito da mentira, e nós sabemos lá em Efésios, né? Efésios capítulo 4, vejamos também essa leitura, Efésios capítulo 4, o versículo 25. Efésios 4, 25, que diz o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, não é? Então, o crente não deve mentir, deve se apartar da mentira, porque nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira, não é? Jesus, ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, porque sabemos, né? O diabo, ele é o pai da mentira, e devemos nos apartar de tudo que está relacionado ao diabo, né? Não devemos praticar a mentira, devemos praticar a honestidade, isso sim, né? Outra coisa, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, né? Isso é um princípio da nova vida, tá? O crente vive uma vida moral, é outro princípio como consequência da palavra no nosso coração. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, falar mal de alguém, né? E aí já está incorrendo em falso testemunho, está incorrendo na mentira, tá? Então, o ensino da palavra, ela nos entrega esse tipo de conhecimento. A igreja de Corinto, por exemplo, né? Ela foi enriquecida. E por que a igreja de Corinto ela foi enriquecida? Porque pelo ensino da palavra que eles haviam recebido, esse conhecimento. Por isso que a igreja ela foi enriquecida. E aí a igreja de hoje, ela também tem que ser enriquecida pelo ensino da palavra do Senhor. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. João, esse texto é muito conhecido e muita gente usa ele de maneira muito incorreta, não é? João 8,32, vejamos aqui, muitas pessoas usam ao vento, não é? Esse texto, João 8,32, que diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, para a gente dizer esse texto para alguém, e conhecereis a verdade, e a verdade, a gente tem que ter cuidado com que verdade a gente está mostrando com a nossa vida. Ou seja, não adianta eu dizer para alguém, e conhecereis a verdade de Jesus, que ela vai lhe libertar, se eu não dou exemplo nenhum desta verdade. Por isso que o ensino da palavra, né, quando ele penetra o nosso coração, aí ele vai frutificar exatamente a verdade de Deus, né, a verdade de Jesus em nossa vida. Não simplesmente está dizendo isso aleatoriamente, como se isso fosse um amuleto da sorte, né? Essa verdade que nós estamos dizendo para o mundo é a verdade de Jesus. E essa sim é a que prega o amor, é a que prega a comunhão, é a que prega a tolerância, é a que prega o bom senso,
é que prega o domínio próprio. Essa é a verdade que a igreja tem pregado e essa é a verdade que liberta. E para encerrar, pelo conhecimento podemos saber como agradar ao Senhor. Então, veja o quanto é importante o ensino da palavra. E isso que estamos fazendo aqui agora, né? Discutindo, estudando a palavra do Senhor, porque é através do estudo, é através da meditação da palavra do Senhor que nós somos mudados, que nós somos transformados, que as pessoas mudam, deixam para trás as coisas velhas e passam a viver aquilo que é novo com Cristo Jesus, ou seja, somos uma nova criatura. Por isso que o povo de Israel, porque o povo de Israel ele foi transformado? Porque eles começaram a chorar, a se alegrar, porque eles começaram a confessar seus pecados e a se afastar de deuses estranhos. Sabe por quê? Porque a palavra de fato entrou no coração deles e eles puderam viver aquilo plenamente. Por isso que Esdras ele vai a Jerusalém ensinar a palavra. Veja, ele poderia fazer outra coisa, né? Mas será que essa outra... Neemias foi reconstruir os muros. Foi importante? Foi. Mas a importância da reconstrução espiritual, ela era mais importante, né? Ela é mais decisiva. Por isso que Esdras, talvez Neemias já reconstruiu o muro, estava tudo tranquilo, e não estava. Precisava se verificar como é que estava a vida espiritual do povo, e percebendo ali falhas, Esdras vai, verifica, e para corrigir essas falhas, o que foi que Esdras fez? Ensinou a palavra de Deus ao povo. Por isso a importância, meus irmãos, da escola dominical, por isso a importância do ensino da palavra de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um estudo, né? Vamos orar a Deus agradecendo por mais esse momento. Amém. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, que o Teu povo possa saber que através do ensino e do estudo da Tua Palavra, nós nos fortalecemos mais. A Tua própria Palavra diz que muitos têm se perdido por falta de conhecimento. Nos dá, ó Deus, o desejo de conhecer cada vez mais a Tua Palavra e de se aprofundar na Tua Palavra. Continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Essa é a oração que te fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.